Toda vez que a gente comete um erro, a gente aprende alguma coisa. Mas tem uma coisa muito melhor do que aprender com os nossos erros: aprender com os erros dos outros. Então prepara a pipoca, porque agora você vai poder desfrutar dessa maravilhosa experiência que é aprender com os erros alheios. No caso, o meu erro. Não é um exemplo de roteiro, mas serve muito bem para exemplificar a importância do método que eu vou começar a te ensinar no próximo módulo. Lá no comecinho da minha carreira, eu recebi um briefing de um cliente que todo mundo gostava muito na agência, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, mais conhecido como MAM. O MAM dava muita liberdade para a gente criar ideias muito legais. E aí eu recebi esse briefing que pedia para divulgar o serviço de visita guiada do MAM. O que eu fiz? Li o briefing e corri para criar. Claro, já tinha entendido o briefing. Agora era usar o meu tempo da melhor maneira possível. E na minha cabeça, a melhor maneira possível de usar o meu tempo era quebrando a cabeça para achar uma boa ideia. Depois de pensar muito, eu e minha dupla criamos um monte de anúncios, um monte mesmo. E dentre esses montes de anúncios, a gente selecionou um que a gente gostava muito, porque ele tinha uma imagem que a gente achava muito interessante. A minha dupla pegou aquela ideia e fez um layout lindo. A gente estava super empolgado, e aí a gente fez uma coisa que a gente sempre fazia. Como a gente estava começando a carreira, toda vez que a gente criava um anúncio, a gente rodava a agência inteira mostrando aquele anúncio, aquela ideia, para ver o que os outros criativos, os criativos mais experientes da agência, achavam da ideia. A gente mostrou o anúncio para todas as duplas, sem exceção. E depois de dar essa volta olímpica pela agência, veio o veredito. 50% das duplas achou o anúncio bom e 50% das duplas achou o anúncio ruim. Imagina só, se a gente estava cheio de dúvidas, ficamos com mais dúvidas ainda. E eu que estava engatinhando como criativo, fiquei totalmente perdido. Uma hora eu concordava com metade da agência e achava que era bom. Outra hora eu concordava com a outra metade e achava que era muito ruim. E eu não sabia como sair dessa angústia. Hoje eu sei que esse tipo de insegurança é muito comum. Até porque uma das coisas que mais demora na carreira do criativo é desenvolver o chamado critério. Ou seja, você conseguir olhar para o que você criou com isenção e saber se aquilo é bom ou não. Mas divagações à parte, afinal, o anúncio era bom ou era ruim? Era ruim. E sabe por quê? Porque a gente não fez um trabalho sólido antes de começar a criar. O ponto de partida dele estava errado. E quando o ponto de partida está errado, inevitavelmente o ponto de chegada também vai ser errado. Então não adiantava ser criativo na imagem, no título e nem fazer o layout mais lindo do mundo, porque a mensagem estava errada. O anúncio não mostrava o benefício da visita guiada. Então a ideia nunca ia ser boa. O nosso erro foi justamente aquele que eu comentei na aula passada. Tá lembrado? Eu li o briefing, achei que tinha entendido e já comecei a criar. Eu entrei no meio da floresta das ideias sem bússola. E a floresta das ideias é densa. Quando eu vi, eu estava lá com a bota enterrada na lama, literalmente. Porque o anúncio que a gente criou mostrava exatamente isso. Uma bota dessas de fazer trilhas, só que em vez de ter lama na sola, ela tinha várias camadas grossas de tinta colorida, tinta óleo, fazendo referência à lama grudada na bota. A ideia era como se alguém tivesse feito uma trilha no meio de um lugar cheio de tinta óleo. E o título complementava a imagem. Visita guiada no MAM. Explore o mundo da arte. Tá bom, você pode estar achando a ideia ruim. E é mesmo, mas ela é pior do que ruim. Sabe por quê? Porque ela está errada. E esse é o ponto. Como é que você sabe se o anúncio está errado? Porque ele não diz o que tem que dizer. E aí entra a questão, o que ele tinha que dizer? Ele tinha que explicar para o público o que é uma visita guiada e o que você ganha fazendo uma visita guiada. O que o anúncio fez? Tudo menos isso. O anúncio estava preocupado em mostrar uma imagem criativa, uma imagem bonita. A gente queria mostrar que a gente era criativo. E quando você quer mostrar que é criativo, você está pegando o caminho errado. O que a gente tem que fazer é resolver o problema de uma forma que crie emoção, que conecte com as pessoas, e não ficar mostrando que a gente é criativo. É muito fácil cair nesse erro que a gente cometeu. Então vamos analisar um pouco mais a fundo como é que eu e a minha dupla chegamos nessa ideia. E vamos aprender uma coisa muito importante. Deixa eu te levar para dentro do nosso raciocínio criativo na época. A gente começou com a pergunta básica. O que é o serviço de visita guiada? É um passeio pelo museu acompanhado de um guia que vai te mostrando as obras de arte e vai te explicando tudo sobre o autor, sobre a época, sobre o contexto, para você entender a importância daquela obra e para entender o que a obra quer dizer. Ou para chegar às suas próprias conclusões, mas com contexto, com informação. E a gente achou que isso era muito parecido
com o serviço que o guia turístico faz. Porque ele vai te mostrando os lugares e te dando informações, te dando contexto, para você entender a importância daquele lugar, para você poder entender aquele lugar com outros olhos. A gente se empolgou muito com essa ideia, mas logo em seguida a gente desanimou, porque a gente chegou à conclusão que a arte era uma coisa muito mais profunda do que simplesmente uma visita turística. Inicialmente a gente se frustrou, porque isso matava a nossa ideia. Mas a gente pensou um pouquinho mais e chegou num outro exemplo, um exemplo que a gente gostava muito mais. A gente pensou que se um guia turístico não funcionava, um guia de expedição podia funcionar. O guia de expedição faz você enxergar a floresta de um outro jeito, e o guia do museu faz você enxergar a arte de um outro jeito. Sem os dois, você corre o risco de se perder pelos caminhos da arte ou pelos caminhos da floresta. Aí a gente foi fazendo várias comparações e chegando a várias similaridades entre esses dois serviços. Perfeito, a gente encontrou o paralelo perfeito. A gente havia transformado a visita guiada em uma aventura pelos caminhos da arte. Agora era só pensar em um jeito de representar, de materializar aquela ideia. E a gente materializou a ideia daquele jeito que eu te falei. Uma bota de expedição, só que em vez de ter lama na bota, tinham camadas grossas de tinta a óleo, camadas coloridas. Aquela bota de trilha com tinta na sola indicava que alguém tinha caminhado pelo mundo da arte, pelo menos na nossa cabeça. Explore, bota de explorador. Caminhos da arte, tinta a óleo colorida na sola da bota. Colocamos no papel e ficou lindo, metafórico, inteligente, ficou inspirador e ficou mesmo, só que só pra gente. E esse é um erro muito fácil de se cair. A gente sabia tudo o que a gente estava tentando dizer. Então, quando a gente via aquela imagem no papel, a gente via muito mais do que só uma bota cheia de tinta. A gente enxergava ali todo o raciocínio lógico que a gente percorreu passo a passo até chegar naquela imagem. Todos os significados, todas as imagens que não estavam lá, de alguém andando pelos caminhos da arte que eram feitos de tinta, a gente enxergava isso no papel, mas não estava lá. O que estava acontecendo com a nossa mente é mais ou menos o que acontece quando você vê essa frase. Como a gente já conhece as palavras todas que estão aí, a gente enxerga o que não está lá. E o nosso cérebro, ele autocompleta, preenche as partes que estão vazias e organiza tudo para fazer sentido. Agora, se você mostrar essa frase do jeito que está para alguém que acabou de ser alfabetizado, não vai ser a mesma experiência, porque a pessoa ainda não tem a familiaridade necessária com aquelas palavras e com essa frase para enxergar o que não está lá. Ela só vai enxergar o que está lá. Então, considere que a gente que pensa no anúncio e em todos os passos até chegar a ele, nós somos alfabetizados no nosso anúncio. Ou melhor, a gente tem pós-doutorado no anúncio que a gente criou. E quem está vendo o anúncio pela primeira vez só enxerga mesmo aquilo que está no papel. Ou seja, só enxerga uma bota cheia de tinta. E nesse caso, vale a opinião de quem não sabe nada do produto, de quem não sabe nada do serviço, porque o anúncio foi criado justamente para explicar para essa pessoa. E se o anúncio não explica, então ele não está cumprindo o papel dele. E a verdade é que o anúncio da bota não explicava o que é uma visita guiada e não mostrava nenhum benefício prático para o leitor do anúncio. Quando uma pessoa vê o anúncio e não entende o que ele quer dizer, ela não fica tentando decifrar ele, ela simplesmente segue a vida para fazer outra coisa. Só quem trabalha criando propaganda tem interesse em olhar para o anúncio e tentar entender o que ele quer dizer. O restante das pessoas está ocupado demais vivendo a vida e pensando em coisas muito mais interessantes do que propaganda. Esse exemplo serve para que você entenda uma coisa importante. Esse não foi um erro só meu. Esse é um erro que acontece com todo mundo. E acontece porque a gente se envolve demais com o tema que a gente está criando. E depois a gente fica cego para enxergar com clareza o que está no papel. Bom, eu te contei tudo isso e agora você já sabe qual é o problema. Mas qual é a solução? Como é que a gente pode superar essas armadilhas e garantir que a gente não vai se perder no mundo das ideias? Como é que a gente pode atravessar a floresta das ideias e sair lá do outro lado com uma ideia que de fato resolve o problema de comunicação? É isso que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente vai fazer uma leitura crítica do briefing e depois vamos aprender a fazer o estudo das 3 dimensões do problema. É com base nesse estudo que a gente vai garantir que está traçando uma direção certa antes de começar a criar.
E lá na frente, quando a gente começar a criar, aí a gente vai poder pirar. Então a gente se vê lá.